Vamos pedir a paz do Senhor. Amém. Se assente, glorificando ao Senhor. Quero estar agradecendo ao pastor por essa oportunidade. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor. Apocalipse capítulo 10. Abre aí rapidinho. Vou tentar dar um mergulho rápido aqui. Você tem falado comigo dentro dessa palavra já há alguns meses, aproximadamente uns 2 meses, e quero tentar comunicar partes do que o Senhor falou comigo. Eu já vou fazer um resumo aqui, já para, se não der para falar tudo. Capítulo 10. João, ele tem uma visão e ele come o livro, desce para o ventre e fica amargo. Capítulo 11. Foi-me dado uma vara, medição. E depois que ele mede o santuário, o altar e os que nele adoram, surgem testemunhas, 2 testemunhas, e proclamam. E quando as testemunhas terminam a pregação, o santuário celestial se abre, a trombeta toca e Cristo se apresenta. Então é um princípio. Primeiro, comer, deixar descer. Segundo, estar na medida de Deus, para então testemunhar debaixo do poder de Deus. E o testemunho nosso tem que ser um testemunho profético semelhante ao de Jesus, porque Jesus, ele busca um tipo de pessoa ou um tipo de igreja semelhante a esses personagens que nós vamos citar aqui, e semelhante a João Batista, porque antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele vai enviar o profeta Elias, não o profeta Elias literal, mas uma igreja que se move semelhante a Elias e semelhante a João Batista, porque assim como na primeira vida teve um precursor que preparou o caminho, nós temos uma responsabilidade. E o Senhor tem falado muito comigo, não mais sobre identidade, mas sobre habilitação. Eita glória! Porque a identidade não serve como habilitação, mas a habilitação serve como identidade. E há muitos no nosso meio que ainda está só na identidade. E Deus está nos chamando para habilitação. Jesus ouviu do Pai: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, esse é o meu filho amado e ele é aprovado por mim. Então não é mais sobre ser amado por Deus, é sobre ser aprovado por Deus. Aleluia! Não é sobre mais estar no santuário, mas é sobre tornar-se o santuário. Não é mais sobre ouvir pregações, mas é sobre ser uma testemunha. Então, ou você está no ato, ou você está no altar. Ou você é uma testemunha, ou você não está dentro da medida. E quem não está dentro da medida vai estar desabilitado. Apocalipse 10, versículo 10 diz assim. Vou ler rapidinho. Me ajuda, Jesus. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reinos. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e disse-me: levanta-te, mede o santuário, o altar, os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado às nações, e vai ser pisada a cidade santa por 42 meses. Darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Glória a Deus. Então, nós precisamos entender que esse livro, o livro de Apocalipse, ele é o único livro profético do Novo Testamento. E no capítulo 19, João, ele ouve do anjo o testemunho de Jesus, é o espírito da profecia, é a vida da profecia. Então, a profecia bíblica, a profecia que emana do trono de Deus, está conectada a Cristo, que é o Verbo de Deus. E o livro do Apocalipse é sobre Cristo. O livro começa dizendo revelação de Jesus Cristo.
Aliás, a palavra Apocalipse significa tirar o manto, descobrir, tornar claro algo obscuro e trazer um mistério à luz da compreensão. Então, o livro do Apocalipse é Deus levantando a ponta do véu e mostrando que Ele está no trono, mostrando que Ele está no controle. O livro começa dizendo revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer. João mostra que há uma tríplice bem-aventurança: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e bem-aventurado aquele que obedece às palavras da profecia desse livro. E o contexto desse livro é: João está na ilha de Patmos. João, ele diz: eu, irmão e companheiro vosso na tribulação, no reino e na perseverança, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, João, ele estava isolado por conta da proclamação do Evangelho, aparentemente longe de tudo. As portas da terra se fecharam, mas quando as portas da terra se fecharam, então a porta do céu se abriu e ele teve essa revelação preciosa, mostrando que o ambiente da terra não limita a revelação do Senhor. O ambiente da terra, o contexto da terra não impede a revelação de Deus para a nossa vida. Daniel, ele estava na Babilônia, vivendo longe da sua terra, sob pressão de um império pagão, a Babilônia. E no ambiente que Daniel estava, um ambiente de cativeiro, foi o cenário que ele recebeu visões poderosas da parte de Deus: céu aberto, revelação do trono, manifestação de Deus. A mesma coisa, o profeta Ezequiel estava entre os exilados da Babilônia, e em um contexto de exílio, ele diz: o céu se abriu sobre a minha cabeça e eu tive visões de Deus. E na minha visão eu vi querubins trazendo a plataforma do trono. E quando os querubins vêm, Ezequiel cai como morto. Mas a palavra diz: levanta-te, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. E a primeira coisa que Ezequiel vê é um pergaminho: filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Tem suspiros, tem lamentos, tem ais, mas você não deve escolher a profecia. Você tem que comer a profecia, mesmo contendo suspiros, lamentos e ais, porque para ser profeta tem que comer do pergaminho, tem que comer das escrituras, tem que se alimentar daquilo que Deus nos dá. Moisés, ele estava no deserto, e no deserto Deus se apresentou para ele numa sarça de fogo. Ou seja, o ambiente da terra não limita a revelação de Deus. O ambiente da terra não limita a revelação de Deus. O apóstolo Paulo, juntamente com Silas, estava preso na prisão, mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. E Deus, que se manifesta entre os louvores do seu povo, se manifestou no ambiente de prisão, onde tinha adoração e oração. O ambiente da terra não limita a revelação de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, estava preso, e nessa carta ele diz: nós estamos com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, aqui no contexto de Paulo era a prisão, mas ele estava com Cristo nas regiões celestiais. O ambiente da terra não limita a revelação de Deus para mim e para a sua vida. O ambiente, o cenário, o contexto não limita. Pelo contrário, Deus, ele é especialista em se manifestar em contextos improváveis. Então não despreze Patmos, porque Patmos é o cenário onde Deus escolhe se revelar, se manifestar, se materializar, descortinar as revelações dele para a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Causa da palavra de Deus e por conta do testemunho, Meu Deus! porque nos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. Porque todos os que desejam viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Porque Jesus disse: se perseguiram a mim, também vão perseguir a vocês. Se humilharam a mim, também vão humilhar vocês. Mas bem-aventurados são vocês quando você começar a ser rejeitado, quando você começar a ser perseguido, porque grande é o vosso galardão. Aleluia! Quando João tem a revelação de Cristo, ele não vê um cordeiro fraco. Eu ouvi uma voz como voz de muitas águas.
E eu voltei para ver quem falava comigo. E eu olhei e vi um semelhante ao Filho do Homem. Os seus olhos são como chama de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Ele tem um cinturão de linho de ouro, ele está vestido de linho fino, os seus pés são como latão reluzente, olhos como chamas de fogo. Por quê? Porque os olhos de Cristo penetram as profundezas do nosso coração. Ele é o Deus de Beer Lai Roi, o Deus que vê, o Deus que viu Agar no deserto e abriu a visão para contemplar o poço, o Deus que viu Jonas no ventre do grande peixe, o Deus que viu Natanael debaixo da figueira, o Deus que viu Zaqueu em cima da figueira, e é o Deus que está aqui vendo a minha e a sua vida, vendo a minha e a sua adoração, vendo a minha e a sua entrega. Olhos como chama de fogo, porque Ele vê todas as coisas. Para onde eu fugirei do seu espírito? Se eu subir, lá tu está. Se eu descer, lá o Senhor também está. Se eu fugir, não tem como me esconder. Se eu descer as profundezas do abismo e me esconder nas trevas, até as trevas para ti são luz, porque o nosso Deus, Ele é onipresente. Cabelos brancos como a neve, porque Jesus Cristo, Ele é o ancião de dias. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que era, que é e que há de se manifestar. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, porque a sua palavra libera destinos, a sua palavra não volta atrás, a sua palavra são como pregos bem fixados. Aleluia! Glórias a Deus! Pés como bronze polido, porque Ele vem para pisar o lagar no dia da ira. Então ele tem uma revelação do Cristo glorioso, ele tem uma revelação do Cristo majestoso, e quando ele vê Cristo, ele vê 7 candelabros, e Jesus no meio dos 7 candelabros, porque Jesus, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que anda no meio dos candelabros para ver se o candelabro tem azeite, para ver como que está o pavio do candelabro, e para ver se ainda tem luz no candelabro. E eu olhei na mão 7 estrelas, 7 candelabros, ele andando, inspecionando. Como que está a minha igreja? Será que tem azeite ainda? Será que o pavio está fluindo o azeite? Ou será que está entupido o canal por onde o azeite deve fluir para o fogo se manifestar? Ele anda no meio dos 7 candelabros, inspecionando a igreja, vendo como está a igreja, vendo como está a movimentação da igreja. Então, esse livro é para nos alinhar, esse livro é para nos despertar, esse livro é para nos purificar, porque antes de Deus começar a liberar juízos na terra, Ele vem e começa a medir a igreja, ver como que está a igreja, ver se a igreja está posicionada, ver se a igreja está alinhada. Tem um porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, se não se arrependeu, removo. Tem um porém contra ti que vocês estão tolerando a doutrina de Jezabel, se não se arrepender, vai receber o juízo juntamente com ela. Porque se a gente tolerar, a gente já está sendo complacente com aquilo que está sendo praticado. Ferirei de morte Jezabel, os que se prostituem com ela, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, que sonda rins e corações, andando no meio dos 7 candelabros. Então, antes de falar com o mundo, Ele fala conosco. Antes de tratar lá fora, Ele trata conosco. Porque o juízo começa pela casa de Deus. Então, antes das trombetas, dos selos e das taças da ira de Deus ser derramada na terra, João, o que vê, escreve e envia à igreja. João, o que vê, escreve e envia à igreja. Porque antes de eu tratar com a terra, eu trato com a minha noiva. Porque antes de eu tratar com os ímpios, eu trato com os santos, ou aqueles que deveriam ser santos. Então o Senhor não fala com o mundo, Ele fala com a igreja, corrige, exorta, chama ao arrependimento, mostrando que o juízo começa pela casa de Deus. Aleluia. É verdade, então o livro vai se desenvolvendo. Nós chegamos no capítulo 10, que é o capítulo que antecede o testemunho, das testemunhas. Então, antes de Deus
medir o santuário, antes de Deus levantar testemunhas, antes de Deus liberar a sua voz na terra por meio das testemunhas, João ele tem uma visão, um anjo forte, envolto em nuvem, pernas como coluna de fogo, um pé no mar, outro pé na terra, com um livrinho na mão, e ele ouve uma voz: dá de comer ao teu ventre, dá de comer ao teu ventre. Vai ser doce na boca, mas quando descer vai ser amargo. Ele não falou estuda, analisa, come, dá de comer, deixa entrar, deixa penetrar, deixa o remédio fazer efeito, deixa a espada de Deus cortar o seu velho homem, deixa a espada de Deus, aquela que é como uma flecha, ferir a sua terra. Fere a terra. Não é para ferir uma ou duas vezes, não, 3, 4, 7 vezes fere a terra. Porque se você ferir a terra parcialmente, você não vai receber provisão da totalidade, não vai receber intervenção da totalidade. Se ferir a terra parcialmente, terra, terra, ouça a palavra do Senhor. Terra, terra, ouça a palavra do Senhor. Porque quando a palavra é ministrada, quem ouve e não entende, o maligno vem. Quando a palavra é ministrada, se eu não reter, não absorver, não comer, não digerir, as preocupações não vai permitir que ela flui. Se eu reter, receber com alegria, mas não deixar descer, vindo tribulação. Jeremias: se te fadiga correndo com os homens, como que você vai alcançar os cavalos? Se te fadiga nos bosques, como que você vai passar pela campina do Jordão? Porque não é mais sobre ser amado, é sobre ser aprovado. Não é mais sobre ser ouvinte, é sobre ser praticante e um proclamador. Doce na boca, no ventre amargo. Receber de Deus traz doçura. Ouvir de Deus traz doçura. Ter revelação é doce, é prazeroso. Mas carregar o peso da mensagem é amargo. É amargo confrontar o pecado. É amargo ser rejeitado por falar a verdade. E hoje você vê que a maioria das pregações e dos profetas não contém o amargo. Não contém o fogo. Então é doce ouvir, mas é amargo representar Deus diante de uma geração que não quer ouvir o testemunho das testemunhas. Então, depois que João come o livro, o céu declara: importa que profetize. Não é informação, é a mensagem dentro dele. Ele carrega a mensagem dentro dele. Ele carrega a mensagem na vida dele. Ele carrega a mensagem nas entranhas dele. Ele carrega a mensagem nas recâmaras da alma dele. Samuel 14. O povo de Israel estava numa batalha. Saul proclamou um jejum. Vai jejuar todo mundo enquanto a gente não derrotar os filisteus. Jonatas não ouve o decreto que veio de um líder que não está ouvindo Deus, porque ele já tinha sido rejeitado, já tinha se movido fora da direção de Deus. Espera 7 dias, o povo está indo embora. O povo está indo embora, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa para o povo ficar. Espera 7 dias, não esperou. Hoje mesmo Deus teria confirmado o reinado. No capítulo seguinte, o povo está em guerra e ele libera uma palavra fora da direção de Deus. Mas Jonatas está andando com o seu escudeiro, 2 homens, entra no arraial. Deus entra com eles. Esses 2 homens
começa a ferir os filisteus, Deus entra na guerra, há tremor e temor, terremoto desce no arraial dos filisteus, o povo começa a fugir. Mas a Bíblia diz que Jonatas, a certo momento, passou por um bosque. No bosque estava escorrendo o mel. Jonatas pegou a vara, passou a vara no mel e passou o mel na boca. Quando a Bíblia diz que ele passou o mel na boca, os olhos dele começaram a brilhar. Santo é o teu nome, Deus, a tua palavra é fiel. Tem muita gente que está em guerra espiritual sem vigor, sabe por quê? Porque está desprezando o mel que aparece no caminho. O mel aqui é um símbolo da palavra. O mel aqui é um símbolo de Cristo, porque as suas palavras destilam mirras, as suas palavras são mais doces do que o mel, e as suas palavras, quando vêm nos nossos lábios, os nossos olhos começam a brilhar. E se os teus olhos estão turvos, é porque você está desprezando o mel. Mas nesse arraial, diz o Senhor, tem mel escorrendo no bosque. Vai esperar o mel, e até a pouco, ou você vai descer na oração, no clamor, na humilhação, e levar o mel até a boca, porque diz o Senhor, os olhos vai voltar a brilhar. Mas ó, vai descendo, vai ficando amargo. Mas mesmo amargo, nós vai debaixo da visão e da direção de Deus. Mesmo que seja amargo no ventre, nós temos luz nos olhos e nós não vamos tropeçar. À medida que nós comemos do favo de mel das Escrituras. Jesus, que palavra gloriosa. Santo é o teu nome, Jesus. Amado. Então, depois de Apocalipse 10, ou aliás, para você entender, esse texto fala sobre nós. Esse texto fala sobre a nossa responsabilidade de testemunhar debaixo da unção do Espírito. Porque Deus nesse dia Ele não está procurando consumidores do Evangelho, Ele está procurando proclamadores. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Veja que essas duas testemunhas são suficientes para confrontar uma geração inteira. Duas testemunhas suficientes para incomodar o mundo. Duas testemunhas suficientes para provocar uma reação diante de todos os reis da terra. Porque quando a verdade é proclamada debaixo da unção, debaixo da direção de Deus, ela produz ou arrependimento ou ira. Então Apocalipse 11 não é apenas uma profecia futura, é um retrato espiritual do tipo de igreja que tem que se mover nos últimos dias. Porque aqui nós vemos Deus separando o que é dele, Deus levantando testemunhas, o mundo rejeitando essas testemunhas e no final Deus sendo glorificado. Então olha só, versículo 1 e 2. Dispõe, mede o santuário, o seu altar, os que nele adoram. Então em meio aos juízos, caos, Deus Pai fala, mede. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e me disse, levanta-te, mede o santuário, mede o altar, os que nele adoram. Veja que Deus não mandou ele medir os palácios, os
prédios, mede o santuário, mede o altar, mede quem está adorando lá. E o que significa medir? Na linguagem profética, medir não é apenas saber o tamanho, é avaliar. Moisés, faz conforme o modelo. Moisés é desse tamanho. Moisés é dessa cor. É avaliar, é separar, é reconhecer e proteger. Então, quando Deus ele mede algo, Ele está dizendo: isso daqui é meu, isso daqui me pertence, isso daqui está debaixo do meu cuidado, isso daqui está separado a mim, isso daqui está consagrado a mim. Mede o santuário. E o templo é o lugar da habitação de Deus. E no Novo Testamento isso muda, porque o templo não é mais prédio. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, hoje na Nova Aliança, você pode estar dentro de um templo, mas não ser templo. Você pode frequentar o templo sem ser templo. Você pode estar na igreja sem ser a igreja. E o mais lindo é que, quando nós vemos a forma como o templo de Salomão foi construído, a Bíblia diz que as pedras eram preparadas fora do templo. Não havia nenhum martelo, nenhum barulho. Era ouvido no templo, porque elas eram preparadas fora do templo. Chegava no templo já na medida, e eram pedras que iam encaixando. Não tinha cimento, era encaixe, está na medida, vai encaixando até. Não sabeis vós que sois santuários de Deus? Pedras vivas. Então as pedras, elas não eram ajustadas no templo, eram ajustadas no anonimato, eram forjadas no anonimato, significando que nós somos forjados no anonimato, e a nossa valia, a nossa vinda aqui, ou o nosso culto em público, só tem valia quando nós permitimos ser lapidado, moldado no anonimato. Porque se a minha vida de adoração é só aqui, eu sou uma pedra viva, eu sou uma pedra falsa. Então, o nosso culto aqui, ele é aprovado quando nós vivemos uma vida no anonimato, no secreto. Josué passou o Jordão, Deus falou: levanta um altar de memorial no meio e um altar de memorial depois. Qual o sentido de levantar um altar de memorial no meio se as águas vão vir? Para ensinar que o altar lá fora, ele só tem valia pelo altar que está dentro do Jordão, no secreto. Meu Deus. Então as pedras eram cortadas, lapidadas, mostrando que o barulho de tratamento não acontece no templo, acontece no secreto. Santuário, mede o altar. Aleluia! Oh Deus! Escuta, isso daqui, altar não é lugar de exibição. Subia. Altar não é lugar de performance. Altar é lugar de morte. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar onde a carne morre. Altar é lugar onde as nossas vontades humanas morrem. Altar é o lugar onde o ego é quebrado, é esmiuçado, é despedaçado, e não tem como ter uma revelação de Deus sem passar pelo altar. No ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor no ano da morte do rei Uzias. Quem é Uzias? Uzias é alguém que busca o Senhor até conquistar aquilo que ele desejava enquanto buscava. Depois que conquistou aquilo que ele pediu em oração, abandonou o Senhor. Porque a Bíblia diz: e tendo ele se fortalecido, abandonou o Senhor. Então sabe o que Uzias representa? Busca interesseira. E a busca interesseira às vezes quer se manifestar no altar.
Mas no altar não é a nossa vontade que tem que aparecer, a nossa vontade tem que ser subjugada, tem que ser esmagada, tem que ser quebrada. E à medida que a nossa vontade é esmiuçada, esmagada, quebrada, não pensa que é algo rápido. 80 sacerdotes resistiram ao rei Uzias. O que você está fazendo no altar? Querendo oferecer incenso, sendo que você não é sacerdote. Deus fere de lepra, morte lenta, ficou separado do arraial durante um período até morrer. E no ano em que morreu, eu vi. No ano em que morreu, eu vi. Mede o santuário e o altar. Oh Deus grande, só o Senhor. E o fogo do altar, quem acende é Deus. E a nossa responsabilidade é manter. Aleluia. Do céu para a terra. Glória. De cima para baixo. De baixo para cima é Babel. De cima para baixo é Sião, é Pentecostes. Aleluia. Amém. E o fogo de Pentecostes vem depois do altar da terra. Eu vou parar no ato exterior. Deixa de parte o ato exterior. Essa parte não é medida. O ato não precisa nem se preocupar. O ato vai ser pisado durante 42 meses. Está perto do lugar santo, mas não está dentro do lugar santo. E se a gente ficar parado no ato e não avançar, a nossa salvação pode se comprometer. Habilitação não é mais identidade, não é mais sobre ato, lugar santo, não é mais sobre ouvir, é sobre testemunhar. Porque se não tiver no lugar santo, vai ser pisado, esmagado pelos gentios. Eu encerro aqui, citando algo muito forte profético. Talvez outro dia eu continue. 42 rapazes, já falei isso aqui, mas tenho que falar de novo. Zombando do profeta. Sobe calmo. E pega uma palavra de juízo, 2 ursas despedaçam os rapazes. Sabe o que significa rapazes? Ali no original, traz a ideia de alguém que já deveria se comportar como um adulto, mas ainda age como um menino, como uma criança. E Deus levanta 2 ursas para despedaçar os rapazes. E aqui nesse livro a Bíblia fala de 2 bestas que vai despedaçar. Mas só toca na testemunha depois que proclamou. Eu encerro aqui. Mas se a gente estiver alinhado com Deus, o santuário celestial vai se abrir, a arca de Deus vai ser manifesta, e a gente vai ouvir o toque da trombeta. Operadores de Deus, interagir com Deus. Pano de saco, palavras que contêm fogo, que contêm juízos, que contêm sentenças, que contêm diretrizes. Jeremias, as minhas palavras na sua boca é fogo. Paulo diz: Deus me deu autoridade não apenas para edificar, eu posso até remover, porque Jeremias, eu te estabeleci para plantar, edificar, mas também para derrubar. Então Deus está nos levando, escute isso daqui, estou falando de forma profética. Nós vamos viver, se a gente tiver alinhado, níveis de revelações extraordinários, muito superiores ao que os nossos pais contaram. Mas altar, santuário na medida, vida na medida,
pano de saco, humilhação. E o nosso testemunho vai conter fogo. Quando a gente abrir a boca, a gente vai ver o céu se abrir. Quando a gente abrir a boca, não vai ser mais Cristo, não vai ser nós falando, mas vai ser Cristo em nós. Então Deus, Ele vai nos conduzir nesse nível de revelação, nesse nível de autoridade profética. Então, pelo amor de Deus, deixa descer, esteja na medida, para que no abrir da sua boca, o seu testemunho seja debaixo do poder e da autoridade profética. Então assim, o santuário se abre e a glória de Deus é manifesta diante das nações. Amém? Deus seja louvado. Agora, Senhor,